Olá, eu sou Ju Ferreira e você está aqui comigo no programa Fala Caju, um programa que traz para você tudo o que existe de mais doce e gostoso nessa vida. Traz saúde, entretenimento, bem-estar, diversão, cultura. E hoje eu estou aqui com o Maurício Grande e a gente vai conversar sobre criatividade. Grande, primeiro de tudo, obrigada por você ter aceitado o meu convite e estar aqui com a gente hoje. E eu queria te perguntar o que é criatividade para você? Primeiro, obrigado, Ju. Obrigado, gente, pelo convite. Criatividade nada mais é que você resolver um problema de uma forma simples. Ah, mas como assim resolver um problema? E aí, falando de empresas, ou precisa captar um cliente novo, ou precisa trazer novos recursos para sua empresa, ou falando de vida pessoal, você precisa tomar banho e não tem um shampoo, ou você precisa divertir o filho de uma forma, nada mais é que resolver um problema de uma forma simples. Entendi. Você acha que qualquer pessoa pode ser criativo ou isso é um dom, é uma coisa especial, é uma coisa que é reservada para um grupo de pessoas? Qualquer pessoa pode ser criativa, porque a criatividade vem inata do ser humano. Todo mundo pode ser criativo, por quê? Porque existe um ser humano mais criativo do mundo dentro de cada pessoa, que é a sua criança interna. E como eu brinco, o meu mini grande, Maurício Grande, é a minha criança interna. Então todo mundo tem uma criança, é só explorar mais essa criança interna e usar das técnicas e ferramentas ou das ideias que você tiver. Tá, então me fala mais um pouquinho desse seu mini grande. O que é essa criança interior e como é que a gente faz para cada um de nós liberarmos essa criança interior? O mini grande sou eu, criança, e é uma metodologia que eu uso no meu trabalho com criatividade, mas como qualquer pessoa pode acessar, faça alguma coisa que te acesse a sua criatividade de criança. Por exemplo, eu gosto de música, eu gosto de leitura e eu gosto de videogame. Quando eu leio, quando eu vou faço uma leitura, ou quando eu estou jogando videogame, eu acesso a minha criança interna. Mas às vezes, por exemplo, você gosta de montar Lego, ou você gosta de ir para a fazenda e pisar na grama. O que acessa a criança interna? Ah, mas Maurício, eu acho isso muito imaturo, eu não consigo. Feche os olhos e se imagine como uma criança resolvendo aquele problema. Por exemplo, você está com um problema financeiro na sua empresa. O que a sua criança faria? Ah, mas Maurício, eu não consigo chegar nesse nível. Então escreve no papel. A melhor forma é você visualizar o que você precisa resolver, seja problema profissional ou pessoal. Certo, gosto dessa ideia. Mas aí, assim, o que eu fico de dúvida é que quando a pessoa faz isso só quando ela tem um problema, às vezes ela não está preparada para acessar essa criança interior, né? Então, eu queria saber se a sua sugestão é que a gente faça disso um exercício diário, ou se realmente, assim, quando tiver um problema, pergunta para si mesmo, né? O que a minha criança interior faria? Qual que é a melhor sugestão? A melhor sugestão é você aplicar no papel tudo que você quer. Ah, Maurício, eu não tenho um problema. Pense o que você quer fazer e em cima disso aplique no papel. Coisa simples, escreve um papel e uma caneta. E os grandes criativos, e um que eu sempre uso, que é o Einstein, ele sempre escrevia no papel que precisava, porque a mente às vezes te engana. O papel nem tanto, porque fica lá visual. Mas eu não tenho nenhum problema, não preciso criar. Escreva, sempre escreva aonde você quer ir, para onde você quer estar, o que você precisa resolver, tudo isso sempre no papel. Ótimo, boa dica. Então, para quem está em casa, vamos fazer isso. A gente escreve agora no papel um problema que você precisa resolver. Vamos ver se a gente consegue chegar nessa conclusão até o final do programa. O que a sua criança interior faria? Agora, Grande, me conta uma coisa. Como é que você chegou nessa questão de criatividade? Como é que você veio parar aqui sendo palestrante, né, e sendo um especialista em criatividade? Eu me considero criativo desde sempre, desde criança, aquela criança que montava tudo zoado, que sentava na grama achando que estava sentado na areia. E aí, com o meu crescimento profissional, eu decidi para publicidade, que é uma das áreas criativas, todas são, mas é uma das mais criativas, e me especializei na área, porque eu via muitas pessoas falando, nós precisamos fazer diferente,
precisamos pensar diferente. Então, assim, por que não aplicar diferente? Ficar menos do pensar e mais no agir. Foi aí que eu fiz as minhas pós-graduações, que eu me especializei na área e hoje eu tenho uma consultoria onde eu aplico as ideias na prática. Porque não adianta só ter ideias, você precisa aplicar. Ah, mas Maurício, pode ser que não dê certo. Pode ser que não dê certo. Mas você trabalhando a sua ideia na prática, foi assim que me cativou essa área. Entendi. E aí agora você chega na empresa, pega todos esses problemas e consegue primeiro imaginar ideias que sejam diferentes e ajudar as empresas a aplicá-las na prática, é isso? Sim, basicamente, ou se a empresa tem um problema ou se ela não tem ainda o que ela quer resolver, existem ferramentas que eu aplico na empresa para que eles acessem a criatividade, seja do empresário, seja do funcionário, seja do consumidor, para que traga as ideias para a prática em papel, em tabelas, em documentos, para não ficar só no imaginário. Entendi. E aí, na sua palestra, que você também é palestrante, você consegue aplicar essas ferramentas de uma forma mais rápida, é isso? Sim, eu tenho algumas palestras e uma delas é justamente essa, para você aplicar a criatividade na prática, onde eu vou mostrar as ferramentas e durante a palestra, se a pessoa tiver um papel e uma caneta, eu sempre peço para que as pessoas levem, justamente ela possa, eu vi essa ferramenta, quero escrever a respeito. E aí a pessoa, durante a palestra, já consegue preencher no papel dela o que ela quiser, porque se eu não aplicar, a pessoa não consegue ter a ideia dela. Ótimo. Então, eu queria fazer o seguinte, a gente vai dar uma paradinha e no próximo bloco eu queria que você contasse um pouco mais sobre essas ferramentas, para ver se a gente ajuda quem está em casa a resolver esse problema que está na mente aí de cada um. Pode ser? Pode ser. Então Obrigado, tá joia, a gente já volta. Fica aqui comigo que a gente volta já. Estamos de volta hoje aqui com o Maurício Grande, que é especialista em criatividade. E agora ele vai começar a contar pra gente um pouquinho de quais são essas ferramentas que a gente consegue usar para aumentar a nossa criatividade e resolver os problemas. A primeira ferramenta que vocês podem usar é o cérebro. O Ótimo. cérebro é a máquina mais criativa do mundo. Eu não consigo. Pensa, reflita e você vai chegar em algum lugar. Maurício, eu já estou no próximo estágio. Eu trabalho normalmente com 17 ferramentas, mas eu sempre recomendo para que a pessoa use 2 ferramentas. Uma é super convencional do mercado de marketing, que chama 5W2H, que você responde 7 perguntas simples a respeito do que você precisa. E aí essas perguntas é em inglês, esses termos, porém você pesquisando na internet em alguns lugares você consegue verificar que você responde essas 7 perguntas. E como eu sempre digo, a criatividade é a origem da inovação, do marketing, da publicidade. Sem criatividade você não chega a lugares onde você quer e essas áreas bebem da fonte da criatividade. E uma ferramenta de inovação e de design thinking chama Business Model Canvas. Tá. Que é uma tabela com 9 áreas, criada por um americano, que você preenche do seu negócio. Mas existe o Personal Business Canvas, Personal Canvas, que é para pessoa física, vamos dizer assim, para pessoa que não tem um negócio, só quer escrever sobre a própria vida. Então essas 3 ferramentas eu recomendo como começar a escrever, mas sempre usando as ideias e o cérebro. Tá bom. Vamos explorar um pouquinho mais essas ferramentas para a gente poder ajudar quem está em casa. Então, a primeira que você comentou é a questão dos 5W2Hs, que os 5W são, se eu estiver falando errado, você me corrige, tá? What, certo? Que é o que. É o Who, quem, ou com quem, né? Where, que aonde. É when, quando. E o which, o que. Tá, exatamente. Então você vai se perguntar primeiro com relação ao seu problema, sim, certo? E daí os 2 H são how much, how much, que é quanto custa. E how.
E how, como eu vou fazer isso. Ok, então você vai chegar para o seu problema, vamos supor que o meu problema é vender mais, né? Então aí eu vou primeiro começar, a primeira pergunta é o why, né? É o porquê. Por que você quer vender mais? E tem uma outra técnica também que chama 5 porquês, que eu adaptei, que chama infinitos porquês. Enquanto você não responder os porquês, por que você quer vender mais? Tá. Porque eu preciso de mais dinheiro. Mas por que você precisa de mais dinheiro? Porque minha empresa está com... E vai aprofundando até chegar no cerne do problema. Quando você não tiver mais para onde ir, aí você chegou numa resposta. Isso é um pouco exercitar a criança interior, né? Sim. Porque a criança, quando ela é pequenininha, ela começa a perguntar, pai, mas por que isso? Mãe, mas por que aquilo? E aí você dá uma resposta e aí ela fala, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Porque não tem fim, né? Enquanto você não esgotar os porquês, entendi. Você não chegou numa resposta. Sempre vai ter mais de uma resposta, mas para o que você precisa, você chega naquela resposta. Na resposta mais central. Então, a primeira coisa é perguntar o porquê infinitamente, ou até você conseguir chegar no porquê central. É isso? É isso. E daí depois você vai continuar, né? Então, o que? Aí você vai especificar, por exemplo, nesse caso da empresa querer vender mais, o que mais, né? O que eu quero vender mais, certo? Sim. Para quem? Para quem é o público? Quanto você vai vender e como você vai, primeiro, vender o produto, não em sentido, o seu pitch de vendas ou sua fala de vendas. Vai ser por carro de som, vai ser numa loja, vai ser pela internet. E o empreendedor tem muito isso, que o empreendedor se adapta conforme esse o quê? Por exemplo, devido a essas questões que estamos passando, eu não trabalhava com delivery, agora eu vou. Aí você faz um 5W2H só para uma determinada situação. Uhum. Aí as outras duas, o 2H, é por quanto você vai vender, qual valor vai ser vendido o produto e como você vai vender. Vai ser por boleto, vai ser por cartão de crédito, vai ser por... falando de aumentar as vendas. Mas aí, por exemplo, tem outras situações que são usadas outras perguntas. Certo. Por exemplo, no caso de uma família, você considera que é interessante fazer realmente essa reunião para cada um trazer uma ideia nova, ou é mais interessante fazer esse trabalho sozinho no papel? Como que é melhor? É sempre melhor que mais pessoas contribuam. Se você é um microempreendedor individual, liga para um cliente, liga para um fornecedor, liga para a mãe, liga para quem puder, porque visões diferentes trazem conceitos diferentes ou trazem ideias diferentes. Porque você ficar só na sua zona de conforto, que é uma coisa que me incomoda muito na criatividade, você vai fazer mais do mesmo. Às vezes você perguntar até para uma criança mesmo, não a sua interna, uma outra criança, você vai chegar em resultados que você nunca imaginaria. Verdade. Falando um pouquinho dessa questão da zona de conforto, isso é uma coisa que está muito na moda, as pessoas falam muito, né? E a zona de conforto basicamente é você ficar naquele mais do mesmo, né? Fazer as mesmas coisas e tudo mais. É isso que você fala sobre sair da zona de conforto, é fazer diferente. Sim, é só pensar diferente sobre um determinado problema e, por exemplo, quando você está tomando banho, acabou o shampoo e você está lavando a cabeça, o que você faz? Quem está nos ouvindo pode pensar, vou usar sabonete, eu não vou lavar o cabelo porque não tem shampoo, essa mudança repentina ou rapidamente, você já é mais criativo. Não precisa ser uma coisa gigante, é uma coisa simples. Certo. Por exemplo, também pode ser mudar o caminho, né? Você não fazer aquele caminho no automático. Então, se você está indo para o escritório, fazer um caminho diferente para ir para o escritório, para voltar para casa, alguma coisa nesse sentido, certo? Sim, também mudar um pouco, e esse caminho, às vezes você vê uma coisa que estimula a sua criatividade de outra forma, que você, por fazer o mais do mesmo e estar na zona de conforto, você não teria oportunidade. Legal. Agora, sobre o Business Canva, que você comentou, né, o que também tem o Personal Canvas, né, ele é uma tabela que ele também responde algumas perguntas, certo? Você também está ali para pensar em possibilidades, certo? Conta um pouquinho mais como que é essa ferramenta. Do Business Model Canvas, você tem 9 áreas que você responde. Então, basicamente, são áreas como o público, como o seu consumidor,
sobre o seu fornecedor, entrada e saída de dinheiro. Então são áreas que você escreve sobre o seu negócio para assim ter mais sucesso na sua ideia e na sua possibilidade de venda, de consumo, do que você quiser. Legal. Tá bom, Maurício. Então, eu queria então que no próximo bloco a gente continuasse falando um pouco mais de criatividade, mas pensando nessa questão da crise que a gente está vivendo, em sair dessa crise, em como fazer para sair melhor e para conseguir crescer, apesar da gente estar com um cenário aí um pouco desafiador. Pode ser? Pode ser. Então tá joia. A gente já volta. Olá, estamos de volta aqui com o Maurício Grande falando sobre criatividade. E, Grande, criatividade é uma questão que vai ser central agora nesse momento, né? Porque a gente está passando por uma crise e está tendo a necessidade de se reinventar, empresas para não né, falirem e pessoas para conseguirem oportunidades novas dentro desse cenário desafiador. Qual a sua dica? Minha dica é primeiro calma, porque não é uma crise tão grave, de saúde sim, porém é uma oportunidade para estimular a criatividade. Por quê? Porque você tem uma situação que você vai ter que resolver. Você tem um problema ou você tem uma questão que não seja um problema, estimule a sua criatividade como? Conversando, conhecendo novas coisas, ampliando a sua mente. Já que muitas pessoas precisam estar em casa, estude, pesquise, veja outros programas de televisão, leia outros livros que nada tem a ver com o seu gosto, ouça a música, aproveite esse momento. Para quem precisa estar na rua, veja novos pássaros, veja natureza. Ah, mas eu preciso sair daqui para o trabalho. Converse com outras pessoas com distanciamento, estimule, porque é uma oportunidade da gente fazer diferente. E nós, que eu digo, os brasileiros, como a gente sabe muito bem, é um povo super resolvido com a criatividade. Pode fazer o que quiser, pode fazer uma sardinha no fogão, pode fazer comida, se vira. A gente se vira muito bem, a gente os brasileiros. Então, aproveite porque é uma oportunidade, mas sempre tenha calma que vai dar tudo certo. Legal. Então essa questão de você fazer um monte de coisas diferentes é para aumentar até o seu repertório, né? Uma coisa que eu ouço muito sobre criatividade é essa questão de você também sair um pouco do problema, né? Então, você está lá com um problema, seja na sua empresa, seja na sua família, e está vivendo e remoendo aquilo. Então, uma ideia é você, de repente, sair disso e fazer outra coisa, porque às vezes a solução aparece ali num contexto diferente ou numa conversa com alguém que não faz parte daquele problema. É Sim, verdade? É verdade. Tem um estudioso italiano que ele fala sobre o ócio criativo, que é você parar de pensar naquilo e depois resolver. E a parada não é ruim. Ah, Maurício, eu preciso criar alguma coisa, eu não consigo, ou meu filho está com algum problema, eu não sei como ajudar. Calma, dá 3 minutos, 1 hora, o tempo que você conseguir, não pensa naquilo, porque aí você volta renovado. E sair do problema, isso é muito relevante que você falou, porque você para de imaginar coisas, relaxa e aí vai para efetivar, é para a prática, seja na vida pessoal, seja com os filhos, no relacionamento ou nos negócios. Tá certo, tá certo. E agora, com relação a essa questão de criar novas coisas, de inovação, você uma vez me falou uma coisa e acho que hoje você até repetiu um pouquinho, que a criatividade é o pai da inovação. É uma coisa assim, né? A criatividade é a mãe da inovação. No caso dos brasileiros, que a gente tem realmente ideias maravilhosas, estão surgindo startups novas, com ideias novas, isso você vê isso na sua vida cotidiana? Como que é essa questão da inovação? Sim, eu vejo. Eu trago 2 grandes exemplos de brasileiros que é uma referência, que é o Gurgel, o
o criador do carro Gurgel e o Maurício de Souza. E aí a gente vê sempre uma situação, por exemplo, você está na rua, você está num ônibus, você vê um brasileiro vendendo qualquer coisa que seja capinha de celular, seja bolacha, ah não, mas você está num shopping, uma promoção com um jeito diferente, uma promoção na internet. Sempre a gente vê algumas formas dessa criatividade agir em prol dos negócios e das pessoas. Legal. E aí, com relação ao futuro do Brasil, né? Eu tive conversando essa semana com uma pessoa que trabalha com educação e a gente estava justamente falando sobre a questão do fomento da criatividade para as crianças e adolescentes e jovens no Brasil. Isso é uma coisa que não é ensinado em escolas, para mim deveria ser, não sei qual a sua opinião. Como é que você vê isso, dessa questão do futuro da criatividade no Brasil? É uma oportunidade, por quê? Porque a gente vai ter que se reinventar, inclusive, em modelos tradicionais, que aí sejam de educação, sejam de empresas. E aí a criatividade vai vir primeiro para reinventar isso, então como é que a gente pode fazer diferente? Como é que as crianças começaram a estudar em casa, sendo que nunca tinham estudado, inclusive, alguns modelos internacionais já eram adeptos da educação em casa. Então a criatividade vai trazer uma possibilidade de conhecimento e de novidade ou inovação para as pessoas e para os negócios. Legal, Maurício. E a questão da tecnologia, você acha que atrapalha ou ajuda? Você estava falando do homeschooling, a gente comentou sobre jovens. Os jovens estão agora muito conectados, né, com redes sociais, com a internet. E aí, tecnologia ajuda ou não? Então, a tecnologia ajuda se você produzir conteúdo. Consumir somente pode aumentar seu repertório, só que aí tome cuidado o que vai ser consumido, que tem muita coisa boa e muita coisa ruim. Então, se você produzir alguma coisa, aí sim, faz sentido, porque aí você vai ter que pensar, você vai ter que criar alguma coisa. Ah, eu quero criar um canal no YouTube. O que você vai falar no canal? Pega essas ferramentas de criatividade ou pesquisa no próprio YouTube como criar um canal, o que fazer, do que só consumir. E quando for consumir, e aí é uma dica que eu dou, consuma de canais oficiais, consuma de conteúdos, não só diversão. Diversão é legal, é importante, mas já que vai consumir, a tecnologia ajuda a que você amplie seu conhecimento com o conteúdo. Uhum. Legal isso que você falou dessa questão de consumir de canais que sejam, né, válidos e que tenham conteúdo bacana. A questão de usar a mente também serve como essa questão crítica, né, de decidir o que é bacana, o que a gente vai consumir e o que não é legal e a gente de repente vai jogar fora. Isso também faz parte, né, esse senso crítico. Também faz parte aí em todas as questões da vida. Mas a criatividade vem muito porque às vezes uma ideia que você queira ter ou que você queira fazer, às vezes não dá certo porque você já tem um pré-julgamento por causa da zona de conforto e fala assim, não vai dar certo, tenta. Às vezes, pode ser que dê certo, pode ser que não, mas se você pensar que vai dar certo, a chance é muito maior e isso não cria um bloqueio criativo na sua mente. Essa questão dos bloqueios também é bem importante de citar, né? Existem algumas coisas que nos bloqueiam de pensar diferente, de ser criativo. Você quer comentar um pouquinho sobre essa questão? E é uma coisa super simples, vai para o espelho. O espelho é você com você mesmo. Eu não consigo, aí já tem um outro problema. Porque aí o seu bloqueio já não é um bloqueio criativo, é um bloqueio consigo mesmo. Mas como é que eu desbloqueio a minha criatividade? Senta no chão, faz alguma coisa completamente fora da sua zona de conforto. Porque às vezes é ela que está te bloqueando. Não sei te dizer especificamente qual seria para cada pessoa que nos assiste, mas você tem que descobrir o que te tira dessa zona, o que você não gosta de fazer, porque pode ser uma solução. Entendi. Legal. Então, calma, eu vou perguntar aqui para quem está em casa. Já conseguiu resolver o seu problema? Se você ainda não conseguiu, senta no chão, vamos pegar, de repente, um lápis de cor, fazer alguma coisa muito diferente para conseguir resolver esse problema. E também dá para seguir o Maurício nas redes sociais, né? Que ele está lá, está no Instagram. O seu Instagram é... @grande com i criatividade. Tá, joia. A gente vai escrever aqui embaixo depois, grande criatividade, porque daí a gente consegue ter lá mais ferramentas para resolver
esse problema que você pensou. Maurício, a gente está chegando ao fim do nosso programa. Eu adorei ter você aqui comigo. Obrigado. Mas antes da gente ir embora, eu queria que você falasse uma última mensagem para quem está em casa. E para você, empresário ou pessoa que tem um grande problema e agora quer uma grande solução para ter um grande resultado, me chama nas redes sociais, Grande Criatividade, muito prazer, Maurício Grande, palestrante e consultor em criatividade. Ah, isso aí, o slogan, gostei. Obrigada, Maurício. Obrigada para você que está em casa. Obrigado, gente. E até a próxima semana.